Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Irmãos, vamos estudar a palavra de Deus? Confesso que eu não estou muito confortável em ministrar essa palavra hoje, que eu acho uma palavra muito dura de ministrar e muito dura de ouvir. Mas Deus, eu acho que de vez em quando eu tenho essa impressão, Deus gosta de me colocar em situações desconfortáveis. E se Ele me deu, eu vou entregar. Mas eu espero compreensão da parte de vocês em estar recebendo aquilo que Deus está nos ensinando hoje. O tema da mensagem de hoje é crescendo em tudo. E o nosso texto de introdução, vocês podem abrir as suas Bíblias, por favor, está em Efésios, capítulo 4, verso 14. Efésios, capítulo 4, verso 14. Esse é o nosso versículo de introdução à nossa mensagem. Antes desse versículo, quem achou, diga amém. Amém. Eu queria que você tirasse o olho da sua Bíblia e olhasse para a TV, que nós vamos citar alguns versículos antes. E queria que você me acompanhasse na TV também. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20. Diz assim: irmãos, não sejam o que, irmãos? Meninos. Não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam o quê? Pessoas maduras. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim: pelo contrário, façam o que, irmãos? Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 1, verso 10, diz assim: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. E fazendo o que, irmãos? Crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 19, diz assim: e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Cresce o crescimento que vem de Deus. E nós chegamos em Efésios capítulo 4, verso 14. Diz assim: para que não mais sejamos como crianças. Pausa. Agora vamos juntos e forte no verso 15. 1, 2, 3 e... mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos em? Tudo. Cresçamos em? Tudo. Tudo. Podem se assentar. Todos os textos acima mencionam a ordenança da parte de Deus quanto ao crescimento dos seus servos. Há uma verdade absoluta no desejo de Deus quanto ao meu desenvolvimento e quanto ao seu desenvolvimento. Deus deseja que nós cresçamos em tudo. Não há nos planos de Deus um desejo de estabilidade. Deus não almeja para você a mornidão. Com relação ao seu desenvolvimento, Deus não vê estacionamento. Irmãos, Deus deseja que nós cresçamos, desenvolvamos. Na última vez que eu estive aqui ministrando a palavra, quem se lembra da mensagem?
Pastor Daniel nem estava aqui e ele se lembra. Quem se lembra da última mensagem? Sobre as cidades refúgios, vocês se lembram? Que as pessoas escolhem refúgios para se esconder, refúgios frágeis. Quem se lembra qual foi a primeira cidade refúgio que a gente visitou? Bem-vindo à regressão. Bem-vindo à regressão. A gente viu naquela mensagem que muitas pessoas escolhem o conforto da vida de infância. Porque ser criança é muito bom. Vocês se lembram disso? Irmão, ser criança é bom? Rapaz, você tem 3 meses de férias por ano, é igual judiciário. O que mais? Não tem responsabilidade. A criança, ela termina o almoço, ela vai para a tarde pensando no desenho que ela vai assistir. Lazer, falta de senso de responsabilidade, tranquilidade. Então é muito bom ser criança. E muitas vezes as pessoas, nós, encontramos conforto nessa área. E quando nós chegamos na vida adulta, a gente resiste em ir para a vida adulta. E a gente força a permanência na vida de criança. As pessoas reagem e agem na sua vida como crianças. E foi assim que nós começamos a mensagem. Muitos formam um acampamento eterno na infância e resistem ao crescimento. Estão refugiados nessa fase da vida, lidando com a realidade como se fosse uma criança. Mas eu creio que este não seja o desejo de Deus para nós. Vocês concordam comigo? Deus quer que a gente fique sendo eternas crianças? Deus não quer isso. Deus nos chama para desenvolvimento e crescimento. Conforme nós lemos nos versículos de introdução, Deus espera pleno desenvolvimento. Deus espera pleno crescimento. Deus espera que você amadureça, não apenas como homem espiritual, mas também como homem social, familiar, relacional. Deus espera que você se desenvolva. E dentro desse desejo de Deus com relação ao nosso crescimento, o nosso texto base da mensagem de hoje são 3 versículos. Eu vou te dar um pouquinho de trabalho, mas eu queria muito que você abrisse os 3 versículos na sua Bíblia. O primeiro deles está em Lucas capítulo 2, verso 52. Por favor. O segundo deles está em 1 Coríntios 13, 11. E o terceiro deles está em Colossenses capítulo 1, verso 9. Quem achou Lucas 2, 52, diga amém. Amém. E diz assim, e Jesus fazia o que, irmãos? Crescia. Jesus crescia, mas ele crescia não era de qualquer jeito. Está estabelecido os parâmetros de crescimento de Jesus. Jesus crescia em quê? Em altura? Estatura também? Sim. E que mais? Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Jesus crescia em tudo, diante de Deus e diante dos homens. Quem achou 1 Coríntios 13, 11? Diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, fiz o quê? Desisti das coisas próprias de menino. Colossenses capítulo 1, verso 9. Quem achou, diga amém. Diz assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria, que transbordem também em toda a sabedoria, e que transbordem também em entendimento espiritual. O crescimento e desenvolvimento, ele aborda várias áreas, do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, mental,
e do ponto de vista espiritual. Para eu conseguir me manter dentro do projeto de tempo, eu vou elencar só 3 níveis de crescimento, que eu creio que Deus espera que a gente procure desenvolvimento. O primeiro deles é fisiológico. Irmãos, Jesus crescia em estatura. Do ponto de vista fisiológico, é da vontade de Deus que nós cresçamos. Paulo vai falar aos coríntios, eu falava como menino. Ele não está falando só do que se fala, mas como se fala. Falava como menino. Como é que o menino fala? Do ponto de vista fisiológico. Como é que é a voz do menino? A linguagem é simples, a voz é fina, a entonação é... Aí quando ele vai crescendo, o que acontece com a voz dele? A gente assusta com os meninos que vão crescendo, né? Fisiologicamente, ele vai crescendo. Mental e emocionalmente. A Bíblia fala que Jesus crescia em sabedoria. Paulo fala que ele sentia como menino e agia como menino. Sentia como menino, perdão, gente, pensava como menino. Mental, emocional. Aos Colossenses, Paulo diz que a gente precisa transbordar em toda sabedoria, crescimento mental e emocional. E por fim, crescimento espiritual. Jesus crescia também em graça. É porque Jesus estava sendo formado para ser comediante? Não, não é essa graça. Jesus crescia no seu relacionamento com Deus. Aos Colossenses, Paulo também diz: transbordem do conhecimento da vontade de Deus e transbordem do entendimento espiritual. Temos aqui um pequeno quadro de crescer em tudo. Não se trata de todas as áreas, mas nos dá um bom panorama do que seria a vontade de Deus quanto ao nosso crescimento e desenvolvimento. Então eu vou usar esse panorama de Jesus. Estatura, sabedoria, estatura e graça. Fisiológico, mental, emocional e espiritual. Deus deseja que nós cresçamos fisiologicamente, mentalmente e espiritualmente. Vocês estão comigo nesse entendimento? Então vamos começar pelo crescimento fisiológico. Vamos entrar na cidade da regressão e conhecer os bairros. O primeiro deles, o crescimento fisiológico. Jesus crescia em estatura. Irmãos, o crescimento fisiológico, ele é opcional? Se você disser para o seu corpo, não cresça, não cresça, não cresça, ele vai te obedecer e você não vai crescer? Ele é impositivo. O crescimento da estatura, o crescimento fisiológico, ele não é uma decisão pessoal sua. Você vai crescer, a não ser que você tenha uma doença pré-existente. Se você não tiver, você vai crescer, quer você queira ou não. Não vai funcionar você olhar para si mesmo e ordenar a estabilidade fisiológica. Você continuará crescendo. Minha preocupação nessa área do desenvolvimento ou do amadurecimento não diz respeito ao crescimento literal, mas diz respeito à forma como você interage com o seu crescimento fisiológico. Precisamos compreender se, além de crescer fisiologicamente, a nossa interação com esse crescimento, ela também se desenvolve. Porque não adianta nada eu crescer fisiologicamente em altura e a minha mentalidade com relação a esse crescimento, ela não se desenvolver. Vamos entender isso do ponto de vista prático. Para a gente entender isso do ponto de vista prático, a gente vai ter que relembrar como é que a criança pensa com relação ao seu crescimento fisiológico. Qual que é a interação da criança com relação ao crescimento fisiológico? Interação dela? Nenhuma. Nenhuma. A criança não está preocupada com isso. A criança não está preocupada se ela está
ela está simplesmente crescendo. A criança ela não vai pular de uma altura e ela pensa assim, eu não vou pular porque eu vou romper meu ligamento do joelho direito. Ela simplesmente faz o quê? Ela pula. A sua interação com a sua fisiologia, a preocupação com a sua fisiologia é zero. Se ela vai dar uma pirueta. Seus filhos dão pirueta? Você já viu criança dando pirueta para trás assim? Você acha que antes dela fazer isso, ela pensa assim, eu não vou fazer isso porque senão vai romper minha hérnia de disco. Você acha que criança pensa isso? O que ela faz, gente? Ela vira de cambalhota. Ela não tem preocupação, ela não interage com o seu crescimento fisiológico. Com relação à comida, a criança preocupa, não, eu não vou comer esse bolo de chocolate, porque ele tem 800 calorias. A criança se preocupa? O que ela faz, gente? Ela manda para dentro, se ela gosta, meu amigo. Ela manda para dentro. A interação com a sua fisiologia é zero. Ela não interage. Se ela quer só docinho, ela vai comer só docinho. Se ela quer só bolo, ela vai comer só bolo. Tem um parente aqui de um irmão nosso aqui, que eu não vou mencionar, para não expor, que o filho cresceu comendo nuggets. Você já viu aquele nuggets de frango? Quem gosta? É bom, né, gente? Eu também gosto, mas que lá faz um mal. Irmão, e ele aprendeu a comer só nuggets. E ele cresceu comendo só nuggets. Porque ele gostava muito de nuggets. Você acha que quando ele estava comendo nuggets, ele estava falando, isso aqui é por hormônio, não vou comer. Gente, ele gostava e mandava para dentro. Criança interage assim. Só que, para evitar que as crianças morram, Deus determinou um sistema de freio e contrapeso. Como é que se chama o sistema de freio e contrapeso para a criança? Menino, você vai passar mal. Quem aqui que deixa o filho de 2 anos beber coca? Menino, você não pode beber refrigerante, que isso te faz mal. Se você deixar, irmão, ele vai beber. Menino, você não pode ficar comendo só doce, que isso vai te fazer mal. Menino, você não pode ficar comendo só nuggets, que isso é por hormônio. Menino, você não pode pular do pé de jabuticaba de 5 metros de altura, porque você vai morrer. Aí vem um sistema de peso e contrapeso. O pai ajuda a criança a delimitar a sua interação com a sua fisiologia. Na questão da manutenção fisiológica, ou seja, os cuidados com a saúde, a criança não acorda de manhã e bate no ombro do pai e fala assim, pai, hoje eu acordei numa vontade de ir no pediatra. Ou então ela chega, Cris, e fala assim para o pai, hoje eu acordei numa vontade de ir no dentista. Pai, não sei porquê, mas vamos no dentista hoje? Hoje eu estou com vontade de... Criança, pai, hoje eu acordei com a vontade de tomar uma vacina. Nossa, pai, me leva para tirar sangue, eu adoro. Criança faz isso? Com relação à manutenção fisiológica, manutenção da saúde, a interação é zero, ela não se preocupa, ela vai obrigado. Aí o sistema de peso, o sistema de freio e contrapeso age e obriga a criança a fazer a manutenção da sua saúde. Quando nós crescemos fisiologicamente, o nosso corpo cresce e desenvolve. Ou seja, uma criança de 8 anos de idade tem um corpo desse tamanho, pesa quantos quilos? 25, mais ou menos? Quando a criança cresce e fica desse tamanho, o corpo dela deixou de ter 25 quilos e passou a ter 70, tipo eu. Quer dizer, irmãos, que o cuidado, se eu tinha 25 quilos e agora eu tenho 75 quilos, eu tenho 3 vezes o peso, significa que o cuidado de uma pessoa que tem 25 quilos para uma pessoa que tem 75, ele deveria o quê? Triplicar. Os cuidados deveriam aumentar, mas um problema surge. O sistema de freios e contrapeso, ele desaparece. E agora, irmão, quem manda na minha fisiologia é quem? Eu bebo o que eu quero, eu como o que eu quero, eu vou no médico quando eu quero,
eu cuido da minha saúde, faço a manutenção quando eu quero. Agora, eu sou responsável pelo que como, eu sou responsável pelo que eu faço com o meu corpo, eu sou responsável pelos meus cuidados com a saúde. Seria tranquilo conviver com isso. O problema é quando eu continuo interagindo com o meu crescimento fisiológico como se eu ainda fosse uma criança. Só que agora uma criança sem sistema de freio. Em outras palavras, o meu corpo se desenvolveu, ele cresceu fisiologicamente. Mas a minha interação com a minha fisiologia, ela não se desenvolveu. Ela continua sendo a interação de uma criança. Eu como se não houvesse amanhã. Eu vivo como se não houvesse amanhã. Você sabe quem é que pensa assim? Criança. Rejeito completamente a responsabilidade sobre o cuidado fisiológico. Comemos e vivemos como se não houvesse amanhã. Irmãos, isso é atitude de criança, de quem não cresceu em tudo. O pior, a falta de cuidado fisiológico vai colidir diretamente com a sua capacidade de crescimento emocional e espiritual. Se o seu corpo não vai bem, você vai ser limitado no seu crescimento mental e você vai ser limitado no seu crescimento espiritual. Se a sua saúde está ruim, ela vai interferir em todas as outras áreas da sua vida. Vai interferir em outras áreas importantes e comprometer a plenitude de quem você é em Deus. A gente está descartando o cuidado conosco, como se fosse algo que não precisa se preocupar, mas ele está comprometendo não só o seu corpo, ele está comprometendo a sua mente e ele está comprometendo a sua relação com Deus. Outro dia eu vi na internet, não sei se era pastor, mas um irmão ministrando uma palavra. Irmãos, e o que ele estava dizendo era muito importante. A palavra tinha muito conteúdo. Mas você sabe qual era o problema? Ele estava no púlpito, sentado em 3 cadeiras. Devia ter entre 250 e 300 quilos. Ele não conseguia ficar de pé. O que ele tinha para desenvolver na sua relação para com Deus, na sua relação para com os irmãos, era verdadeiro e puro, mas o seu corpo estava limitado, porque ele não cresceu fisiologicamente na interação. Quando você pega um docinho, e você sabe que aquilo vai te fazer mal, e você come aquele docinho, sabe o que você é? Você é criança. Você está permitindo que um docinho que te faz mal comande a sua vida. Isso é atitude de criança. Homem responsável e maduro não se deixa dominar por estas coisas, ele domina estas coisas. É preciso que a interação com o nosso corpo, ela seja madura o suficiente. Quando você disser não, é não e pronto, você é maduro, não é? Isso é duro de se ouvir, irmão? Para mim falar também é duro. Mas todas as vezes que você deixa a comida liderar você, todas as vezes que você deixa a falta de cuidado, tem gente que vai no médico uma vez a cada 10 anos, a hora que o médico chega a ver ele de novo, fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com você? Você só vai voltar daqui a 10 anos. Porque o que eu vou pedir para você, você só vai voltar daqui a 10 anos. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é a criança que não quer ir no pediatra. Homem maduro cuida de si mesmo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Nós crescemos em tudo. E a nossa interação com a nossa fisiologia, ela precisa ser madura o suficiente. Está na tela, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês
e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém. Você sabe quem é que consegue fazer isso? Quem se desenvolveu fisiologicamente. Quem se desenvolveu fisiologicamente tem maturidade suficiente para cuidar de si mesmo do ponto de vista fisiológico. Segundo bairro da regressão: desenvolvimento mental e emocional. Jesus também crescia em sabedoria. Paulo fala que quando ele era criança, ele sentia como menino, ele pensava como menino. Ele disse aos Coríntios. Aos Colossenses, Paulo diz que vocês transbordem em toda a sabedoria. Para compreendermos corretamente como deveria ser o desenvolvimento dessa área, precisamos conhecer como uma criança age ou reage relacional, emocionalmente, diante das situações. Eu preciso identificar como é que uma criança age e reage mental e emocionalmente diante de situações. E tem dois parâmetros principais com relação a isso. Uma é a ação e outra é a reação. Na ação, Deus espera que você transborde em sabedoria, que você haja sabiamente. Criança age sabiamente? Age, gente. Geralmente ela age impulsivamente. Mas sabiamente são em algumas situações, geralmente é a exceção e não a regra. Criança tem muita dificuldade de planejamento a médio e longo prazo. Criança enxerga o dia de hoje, talvez amanhã e depois de amanhã. Passou disso, gente, já é longe demais para ela planejar. Criança não tem visão de futuro, do ponto de vista de ação sábia. Criança tem uma leve ausência de integridade. Às vezes ela te promete hoje: pai, nunca mais eu faço isso. Mas passa um pouquinho, o que acontece, irmãos? Eu chamo de leve ausência de integridade. Ela chega para você chorando: pai, eu estou tão arrependido porque eu fiz isso, nunca mais eu vou fazer. A palavra nunca é muito comum na boca das crianças. Vocês já ouviram isso, gente? Nunca mais. Mas é só ela esquecer, o nunca desaparece. Eu chamo de leve comprometimento da integridade. Promessas esquecidas, compromissos ignorados. Ele promete para você que vai arrumar o quarto, o que acontece depois de amanhã? Ele não arruma o quarto. Necessidade de forte senso de vigilância. Criança precisa ter alguém olhando e toda hora: não faça, faça, não faça, não faça. Criança tem necessidade de autoafirmação constante, ou seja, a identidade não está completamente resolvida. Então ele precisa todo o tempo ser elogiado, ser incentivado, para que a identidade dele seja formada. No que diz respeito à reação, criança geralmente reage sabiamente? Não. Confrontos relacionais são constantes. Para a criança, se alguém bateu, levou, irmão. Se chega um amiguinho e dá um safanão no pé do ouvido, o que acontece? Kung Fu no retorno. Criança tem incapacidade de controlar as emoções básicas. Ela é colocada diante de uma situação desconfortável. Como é que ela reage? Chora. Ou seja, ela não consegue controlar a sua emoção diante daquela situação. Ela só chora. Ela dá birra. Quem já viu criança dando birra? Quem já teve criança dando birra? Ei. A Júlia, quando ela era pequenininha, quando ela era confrontada nos seus desejos e vontades, ela dava birra, ela parecia uma boneca de pano. Vocês já viram boneca de pano? Ela simplesmente caía no chão, desmanchava. Aí você levantava ela ficava toda... Você lembra disso? Era a nossa bonequinha de pano. Birra. Enquanto não controlasse a situação, ela não saía daquela posição de boneca de pano. Criança tem ira descontrolada,
Ou seja, se ela está com raiva, ela é intensa na raiva. Se ela está com alegria, ela é intensa na alegria. Se ela está com tristeza, ela é intensa na tristeza. Tudo dela é intenso. Então, se ela exterioriza a ira, vai ser com intensidade. Ela vai gritar de forma muito agressiva. Ela vai bater de forma muito agressiva. Ela vai xingar de forma muito agressiva. Criança, do ponto de vista mental e emocional, em ação e reação. Se há exteriorização de ações ou reações como essas na nossa vida adulta, há uma forte tendência de que o refúgio da regressão não tenha sido abandonado. Irmão, se você exterioriza esses tipos de ações e reações, significa que não houve crescimento emocional suficiente. Pensar como adulto, ou sentir como adulto, como diz Paulo, vai exigir de você uma percepção, um peso maior de suas ações e de suas reações. Adulto não pensa na próxima hora como criança. Adulto faz planejamento a médio e longo prazo. Adulto não reage emocionalmente quando é confrontado. E isso é atitude de criança. Adulto pondera, mede a sua reação. Você não é mais uma criança que quando batem em você, você devolve a agressão. Agora você é adulto, você pondera a sua reação. Amém. Não podemos ser levados pela artimanha dos homens. Agimos e reagimos conforme Deus espera que nós reajamos. Não é do jeito que eu fazia como era criança. Quando era criança, é do jeito que Deus espera que eu reaja. Quer ver um exemplo na relação conjugal? Ciúme. Ciúme, quem ouviu aquela palavra, as 15 obras que te levarão ao inferno, eu falei muito sobre o ciúme. O ciúme, a Bíblia fala que Deus tem ciúme de nós, mas não é esse ciúme possessivo. Não é isso que a Bíblia diz, é o ciúme com relação ao zelo. Quem ouviu a palavra, lembra quando eu falei da questão do ciúme. Você sabe onde é que você aprendeu o ciúme possessivo? Você estava lá brincando com o seu brinquedinho, chegou o seu amiguinho e tomou o seu brinquedinho. Qual foi sua reação? Quem lembra? Eu tinha um robô do Giban. Quem lembra do Giban? Não, irmãos, por favor. Quem lembra do Giban? Irmãos, eu tinha um bichinho do Giban. Rapaz, teve um dia que um amiguinho da rua levou o meu robozinho do Giban para a casa dele e falou que era dele. O meu robozinho do Giban. Eu queria o meu robozinho do Giban de volta. Eu fiz minha mãe ir lá na casa do menino para falar com a mãe do menino para ele me devolver o meu robô do Giban. Você sabe onde é que nós aprendemos o ciúme conjugal? Quando nós éramos crianças. Senso de possessão, senso de posse, isso é doentio. E aí quando nós crescemos e precisamos nos relacionar conjugalmente, sai fora, precisamos nos relacionar conjugalmente, errei o rumo. Eu acho ainda que ela me pertence. E ninguém pode se aproximar, ninguém pode tocar, ninguém pode olhar, ninguém pode interagir. Você sabe o que isso é? Isso é atitude de criança. Homem de verdade entende a fidelidade diante de Deus. E não interage com aquilo que está ao seu redor como se fosse criança. Nós precisamos crescer em tudo e principalmente no envolvimento mental e emocional. Precisamos reconhecer o que de nós, de característica nossa, que a gente trouxe de quando nós éramos meninos.
Meu bem, você não é o meu Gibã. O Gibã ficou lá atrás. Você abandonou o seu zelo excessivo, o seu sentimento de posse com seus gibãs. Os seus brinquedinhos ficaram para trás, porque o homem maduro interage de forma madura. Ciúme, ele é necessário na relação conjugal, mas ele diz respeito a zelo, cuidado e proteção. Jamais posse. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Homens e mulheres adultos não falam sem pensar. Não reagem sem mensurar suas palavras e ações. Essas são atitudes de criança. Vou falar de novo. Homens e mulheres adultos não falam sem pensar, não reagem sem mensurar suas palavras e ações. Essas são atitudes de criança. Homens e mulheres adultos que têm Jesus no coração escolhem cuidadosamente seus passos, de forma que o seu Senhor seja glorificado na sua vida. Nós não somos crianças servindo a Deus, nós somos servos de Deus que honram e glorificam o seu santo nome. É isso mesmo. Nós não reagimos como crianças. Nós não agimos como crianças, porque nós temos um nome a ser glorificado e não é o nosso. Precisamos repensar a nossa instabilidade emocional sob a perspectiva regressiva. Nossa, isso aqui saiu tão... Fui eu que escrevi, irmão. Tão psicológico saiu isso aqui. Precisamos repensar a nossa instabilidade emocional sob a perspectiva regressiva. Estou repetindo ações e reações de quando eu era criança. Irmão, pergunte para você mesmo. Agora na vida adulta, eu estou repetindo ações e reações que eu tinha quando eu era criança. Tenho exteriorizado constantemente imaturidade emocional diante das relações que eu sou exposto. Paulo afirma ter desistido das coisas de criança. Se nos encontramos nessa situação hoje, Deus tem um chamado de desistência, de abandono daquilo que ficou para trás. Você sabe o que Deus quer fazer com você hoje? Deus quer te incentivar a você desistir das coisas de menino. Deixar para trás. Por isso é muito importante que você se pergunte hoje. Eu estou exteriorizando hoje atitudes, ações e reações de quando eu era criança, porque Deus escolheu o dia de hoje para que você desista da vida de menino. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 diz assim: Eu, porém, irmãos, olha que palavra dura do apóstolo Paulo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Você sabe o que ele está falando? Eu não pude falar o que eu queria, porque vocês são meninos. Paulo falando para os coríntios. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Olha que palavra dura que ele está dando. Ele está dizendo que tem coisa, revelação maravilhosa da parte de Deus para entregar às pessoas. E ele não vai entregar porque as pessoas são crianças. Irmãos, eu quero receber verdades de Deus, e se para isso eu preciso deixar de ser criança, eu estou pronto para desistir das coisas de menino, mas eu quero as verdades de Deus. Isso é desenvolvimento. É Deus falando assim: eu vou te entregar mais quando você for capaz de suportar mais. Quem aqui quer crescer? Eu quero, irmãos, eu quero. Mas para crescer nós precisamos deixar de ser menino. Nós precisamos deixar de ser menino. Por fim, terceiro, crescendo em tudo. Crescimento espiritual. Jesus também crescia em graça. Jesus também crescia em graça.
Paulo fala aos Colossenses que vocês transbordem do conhecimento da vontade. Gente, transborda é aquilo que está, mas está estático. O que está estático transborda. Para transbordar tem que estar. Isso. Paulo está dizendo, transbordem do conhecimento da vontade de Deus e do entendimento espiritual. Paulo está falando que ele quer que as pessoas, que os colossenses transbordem espiritualmente. Desenvolvam, evoluam. É muito importante verificarmos se temos evoluído espiritualmente, dentro daquilo que Deus espera de cada um de nós. Irmãos, espiritualmente falando, você já chegou onde Deus queria que você chegasse? Responda só para você mesmo e você mesmo. Você já chegou, espiritualmente falando, no grau de amadurecimento que Deus gostaria que você tivesse chegado? A medida do crescimento espiritual não se dá com entrega de títulos, igual a igreja moderna acha que tem que ser. A igreja hoje acha que quando você chama de pastor, bispo, apóstolo, obreiro, missionário, diácono, presbítero, a pessoa está amadurecendo espiritualmente. O amadurecimento espiritual não depende de título. Ela se dá basicamente na capacidade de assumir responsabilidade sobre o que Deus chamou para cada um realizar, dentro do senso de propósito. Só cresce espiritualmente quem assume responsabilidade. Vamos entender isso melhor. Você sabe qual que é o ápice da maturidade na vida adulta? Filhos. Antes, filhos não, irmãos, relacionamento familiar, entre eles, o filho. Você sabe quando é que a gente alcança maturidade na vida adulta? Quando a gente se torna responsável pela vida de alguém. Esse é o ápice da maturidade. Quando você não está responsável pela vida de alguém, gente, eu tenho medo das decisões que você vai tomar. Porque quem é que depende das consequências dela? Mochilinha nas costas, vou para onde eu quero, faço o que eu quero, converso com quem eu quero. Mas quando você tem alguém sob a sua responsabilidade, as decisões ficam ponderadas. A Fernanda esses dias, não sei o que ela viu na Austrália, não sei o que ela... mas a Fernanda chegou em mim e falou assim, meu bem, vamos mudar para a Austrália? E agora qualquer coisa que irrita ela fala assim, meu bem, eu vou para a Austrália. Com a mochilinha nas costas. Irmãos, se fosse só ela e ela tomasse uma decisão dessa, era fácil dela ir? Mas agora, irmãos, ela fala isso de brincadeira, ela não quer ir para a Austrália, não é bem? Canguru, sei lá, você vai dar um... Você já viu canguru dando coice? Você já viu canguru dando coice? Deus me livre. É pior do que lutar com onça. E ele luta boxe também, né? Canguru luta boxe. Irmão, você sabe que dia que ela vai para a Austrália? Nunca. Você sabe por que ela não vai? Primeiro... Você não deixa, né? Vamos falar a verdade aqui. Porque ela pode falar da boca para fora que quer ir para a Austrália, mas na hora que ela for arrumar a mala, ela vai lembrar que ela tem marido. E que ela vai ter que cuidar do marido na Austrália junto dos cangurus. Só que além de ter marido, irmãos, ela também tem filhos pequenos que dependem dela. Como que ela vai chegar na Austrália e cuidar de 2 meninos pequenos? A Júlia tem medo de mosquito. A Júlia não pode com a abelha. Como que nós vamos para a Austrália com a Júlia? Quer dizer que o fato de eu ter
Pessoas sob a minha responsabilidade torna as minhas decisões mais maduras. A responsabilidade, ela amadurece as nossas decisões. A gente não toma decisão só pensando em nós mais. Nós temos que pensar nas várias variáveis. Nós temos que pensar nas variáveis que estão sob a nossa responsabilidade. Não vai mudar nem daqui para Águas Lindas, porque é mais difícil para os meninos. Ter pessoas sob a sua responsabilidade aflora em você o ápice da maturidade. Ter cônjuge, ter filhos, ter familiares dependentes, aflora em você o ápice da maturidade. E quem tem ovelhas? Acontece o mesmo com relação à nossa vida espiritual. Ter alguém para cuidar. Discipular, batizar e ensinar. Empurra você a uma evolução espiritual mais aprimorada. Afinal, há alguém me olhando, alguém me imitando, alguém dependendo espiritualmente de mim. Isso torna você mais maduro espiritualmente. Vamos ver Jesus? Coloca na tela para mim, por favor. Mateus 28:16. Raíssa. Diz assim, está na tela. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Irmãos, nós estamos aqui nas últimas palavras de Jesus. No verso 18 ele diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus chamou só os 11. Era a última instrução. Jesus não chamou a multidão. Ele não reuniu todo mundo. Ele reuniu aqueles que ele considerava que estavam maduros espiritualmente para receber a próxima ordenança. Quando Jesus traz os 11, ele não fala para eles, olha, a partir de agora você precisa orar. Isso Jesus já tinha. Você agora você precisa só escutar louvor. Você precisa participar da igreja. Isso ele já tinha ordenado. Meus irmãos, nós estamos aqui num passo da evolução espiritual dos discípulos. Você sabe o que Jesus vai falar para eles? Sejam responsáveis por outras pessoas. Maturidade espiritual. Jesus considerou que os 11 estavam prontos para alcançar um nível acima. Não é o que ele diria para um pré-convertido, não é o que ele diria para alguém que ficou com ele 1 ano e meio, é o que ele diria para aquele que o acompanhou por 3 anos ininterruptamente. Agora vocês estão prontos para trilhar mais um passo na evolução espiritual. Você sabe qual que é o passo que eu quero que vocês trilhem? Cuidem de outras pessoas. Vai por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, compartilhando. Sejam responsáveis por outros. Isso é crescimento. Isso é crescimento, é maturidade. Manter maior distância do pecado. Irmãos, quando você tem pessoas sob a sua responsabilidade, você pondera melhor suas decisões. Cara, eu não ajo mais de qualquer jeito. Eu não faço mais apenas aquilo que eu quero. Porque eu tenho pessoas que estão me olhando, pessoas que dependem do meu testemunho. Pessoas que olham para mim e enxergam em mim características de um homem de Deus, e essas pessoas não podem ser frustradas. É igual a história do pastor. O pastor disse que morria de vontade de tomar uma caipirinha. Disse que nunca tinha tomado. Aí disse que ele viajou para uma praia. E a praia era deserta, e tinha um bar lá que só tinha um homem que estava vendendo a bebida. Diz que ele foi em direção falou assim, hoje eu tiro a minha curiosidade do que é uma caipirinha. Diz que a hora que ele entrou no bar, só tinha uma pessoa. A hora que a pessoa olhou para ele e falou, pastor, a paz do Senhor! O senhor lembra de mim? Eu era da sua igreja. Diz que ele perdeu a vontade de tomar caipirinha na mesma hora.
Você sabe por que ele perdeu a vontade de tomar caipirinha na mesma hora? Porque ele sentiu o peso da responsabilidade de outras pessoas que dependiam do testemunho dele. Isso é maturidade espiritual. Amém. Tem gente que vai evitar o adultério porque teme a Deus e porque tem receio das pessoas que estão sob a sua liderança. Amém. Tem gente que vai abrir mão de falar palavrão porque teme ao Senhor. Amém. Mas também porque não quer que os que o seguem falem palavrão. Amém. Tem gente que vai o quê, irmãos? Me ajudem aí. Beber uma cajibrina. Se vocês me virem no bar bebendo uma cerveja, vocês vão se sentir confortáveis? Mas vocês é muito julgador, hein? Podem ficar tranquilos, vocês não correm esse risco. Porque eu temo ao Senhor e temo a responsabilidade que Deus me deu com relação à vida das outras pessoas. Isso é maturidade. Você quer evoluir espiritualmente? Orar, escutar louvor, isso vai te ajudar muito. Mas só evolui espiritualmente, só cresce quem tem pessoas para cuidar. E agora eu quero te incentivar nesse sentido. Você quer se desenvolver espiritualmente? Quem quer, diga amém. Amém. Encha a sua casa de pessoas. Irmãos, mirem pessoas para você pregar o Evangelho. Irmão, façam filhos na fé. Pastor, mas eu não sou líder, eu não posso ter uma célula. Eu não sou líder, não posso ter uma célula. Você sabe falar. Você sabe o que é que Deus fez na sua vida. Crie filhos espirituais. Você conhece pessoas não convertidas que precisam de Jesus? Quem conhece? Deixa eu ver, gente. Vê se tem alguém aqui que já mora no céu. Não, né? Acho que todo mundo tem alguém que precisa de Jesus. Atraia essas pessoas para você. Se responsabilize por elas. Ore por elas. Você sabe o que é que eu vejo, meus irmãos? Pessoas que têm outras sobre a sua responsabilidade, elas são mais fervorosas em oração. Elas fogem das coisas do mundo com mais intensidade. Mas eu não sou teólogo. Você precisa ser teólogo para falar de Jesus para as pessoas? Não. Nenhum daqueles 11 eram. E Jesus incumbiu a eles a responsabilidade de cuidar de outros. Irmãos, nós vamos nos desenvolver verdadeiramente quando estivermos cuidando de outras pessoas. Você sabe quem é que não cuida de outras pessoas? Criança. Criança cuida de bebê reborn. De gente, quem cuida é adulto. Se você quer alcançar a adultez espiritual, você precisa estar pronto a assumir a responsabilidade sobre outras pessoas. É preciso buscar criar filhos na fé. E eu pergunto a você, você tem filhos na fé? Sim. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, não precisa responder não. Você tem filhos na fé? Vocês acham que eu já passei por momentos em que eu quis desistir do meu propósito? Sim. Quem acha, gente? Com muito mais constância do que eu gostaria. Com muito mais constância. Mas tem duas vertentes que elas me incentivam. A primeira delas é porque Deus me chamou. E a segunda delas é porque Deus me deu responsabilidade sobre outras pessoas. Duas vertentes. Muitas pessoas só vão ter uma. Eu faço isso porque Deus quer que eu faça. Falta a segunda. Ela traz equilíbrio. Ela mantém de pé. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo fala disso. Ele diz assim, está na tela, 1 Tessalonicenses 2:10. Diz assim, Paulo dizendo para os tessalônicos, para os tessalonicenses, Paulo dizendo, vocês e quem, gente? São testemunhas. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está reconhecendo. Não é só Deus que está vendo o que eu estou fazendo. Não é só Ele que é a testemunha. É quem mais? Vocês. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Gente, isso é maravilhoso demais. Paulo está falando para os seus filhos na fé. Vocês e Deus são testemunhas de que vocês para mim são meus filhos.
exortando no verso 12, consolando e admoestando vocês a viverem de maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória. Nós precisamos crescer espiritualmente. Por isso eu peço a Deus hoje que Deus te deu um objetivo, um propósito. Irmão, crente sem propósito, ele é jogado de um lado para o outro. Crente precisa ter propósito. Por isso que eu peço a você hoje que, se você ainda não tem filhos na fé, eu clamo ao Espírito Santo que comece a te mostrar quem são os filhos na fé que Deus quer que você cuide, que Deus quer que você pastoreie. Porque a partir do momento que você enxergar essa missão como a missão da sua vida, você vai alcançar um outro nível de maturidade espiritual. Amém. Crescer em tudo. É fácil, irmãos? Crescer em tudo vai exigir de nós uma profunda capacidade de desistir das coisas de menino. O primeiro passo para o crescimento, irmãos, é desistir das coisas de menino. Esse é o primeiro passo. Isso envolve áreas críticas das nossas vidas, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista mental e emocional, do ponto de vista espiritual. Deus tem chamado a cada um de nós aqui para crescimento e desenvolvimento. Deus não vê na sua vida a estabilidade. Deus não quer para você mornidão. Deus quer que você cresça, e não cresça só em algumas áreas. Deus quer que você cresça em tudo. Não há mais espaço para falar como menino. Irmãos, não há mais espaço para pensar como menino. E não há mais espaço para agir como menino. O Senhor espera que cresçamos em estatura, em sabedoria e em graça, diante dos homens e diante de Deus. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.